Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane, estou aqui dando continuidade ao estudo bíblico. O tema de hoje, a igreja. Ano 30 depois de Cristo, presente. Durante a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo prometido finalmente veio sobre os discípulos de Jesus. Eles começaram a proclamar as grandes obras de Deus em línguas que nem sequer conheciam. Pedro falou à multidão sobre Jesus e sua ressurreição e rogou que seus ouvidos se arrependessem e seguissem se arrependessem e seguissem a Cristo. Cerca de 3.000 pessoas se converteram crentes em Jesus naquele dia, dando início à igreja cristã. A profundidade do impacto de Jesus sobre esses povos crentes tornou-se imediatamente visível por causa do compromisso que eles assumiram de amar e cuidar uns dos outros. Muitos crentes deram seus bens voluntariamente para ajudar a suprir as necessidades de outros membros da igreja. E a igreja fez planos específicos para cuidar das necessidades das viúvas. Deus também operou muitos milagres através de Pedro e dos outros líderes, confirmados a autoridade destes homens e encorajando os crentes. Entretanto, a perseguição surgiu rapidamente. Tiago, irmão de João, e também os crentes chamados Estevão foram mortos por sua fé em Jesus. Muitos cristãos fugiram de Jerusalém, mas Deus usou a fé, até mesmo isso, para espalhar as boas novas por todo o mundo conhecido. Eventualmente, novas igrejas foram estabelecidas em lugares distantes, como Damasco, Etióquia e na Síria. Alguns dos líderes da igreja de Jerusalém se mudaram para Antioquia, incluindo um homem chamado Barnabé. Tiago, irmão de Jesus, tornou-se um líder na igreja em Jerusalém. Um dos perseguidores era um fariseu, jovem e zeloso, chamado Saulo. Em uma ocasião em que Saulo estava viajando de Jerusalém para Damasco, com o intuito de perseguir os cristãos, o Senhor Jesus apareceu a ele, cegando-o temporariamente e perguntando-lhe por que ele o perseguia. Depois disso, Saulo completou sua viagem para Damasco, mas como um novo homem, um servo zeloso do Senhor Jesus Cristo. Deus acabaria usando Saulo, que se tornou conhecido como Paulo, para chegar a muitos outros com a mensagem do Evangelho. Enquanto isso, a igreja continuou a crescer, assim como as fronteiras do próprio Evangelho. O que originalmente havia iniciado em essência como uma seita judaica, havia se expandido para incluir samaritanos, desprezados por muitos judeus considerados mestiços, judeus presélitos, gentios que se tornaram judeus e até mesmo gentios tementes a Deus. A igreja recebeu as mudanças com alegrias, mas também introduziu algumas questões que não seriam totalmente solucionadas até alguns anos mais tarde no Concílio de Jerusalém. Com o passar do tempo, Barnabé convenceu Paulo a se juntar a ele em Antioquia, e depois dos dois viajaram por Chipre, da Galácia, preparando o Evangelho, pregando aos judeus e aos gentios. Durante esta viagem, Paulo foi perseguido várias vezes por judeus
e finalmente decidiu passar a pregar principalmente para os gentios. Isso levantou uma questão chave: a fim de serem seguidores de Jesus, estas nações precisam aderir à lei de Moisés. Ou seja, estas nações precisam se converter ao judaísmo, incluindo passar pela circuncisão e seguir as rigorosas leis alimentares dos judeus antes de se tornarem cristãs? Logo após Paulo e Barnabé terem regressado às suas viagens, aos líderes da igreja de Jerusalém realizaram um conselho para tomar uma decisão a respeito dessas questões. Depois de algumas discussões, os líderes concordaram que os crentes gentios não precisavam ser circuncidados e nem se tornar judeus convertidos, a fim de se tornarem cristãos. Eles eram cristãos de pleno direito, assim como os crentes judeus. Logo após este episódio, Paulo embarcou em mais 2 viagens missionárias. As grandes distâncias percorridas foram possíveis em parte pelo excelente sistema vários de Roma e a paz relativa. Devido ao poder inigualável de Roma na região. Ao longo do caminho, Paulo estabeleceu a igreja em toda a Ásia Menor, Macedônia, Acaia, e várias cartas a essas igrejas tornaram-se parte do cânon do Novo Testamento. No final da 3ª viagem missionária de Paulo, sua obra entre os gentios fomentou rumores e ira entre os muitos judeus que eram zelosos pela lei de Moisés. Eles acusaram Paulo de ensinar os gentios e desprezar a lei de Moisés. E pensaram equivocadamente que ele havia trazido um gentio à Assembleia Judaica no templo. Um motim eclodiu e o comandante romano manteve Paulo em custódia para sua segurança. Então Paulo foi transferido para Cesárea, na costa. Ele permaneceu detido por quase 2 anos, até que finalmente invocou seu direito como cidadão romano de apelar para o próprio César. Então Paulo foi enviado a Roma sob guarda. A viagem de Paulo a Roma foi difícil. Paulo sofreu um naufrágio nas proximidades da ilha de Malta, perto da Cilícia. No final, Paulo chegou em segurança a Roma. E quando aguardava o julgamento em Roma, sob prisão domiciliar, continuou a ministrar aos crentes dali e provavelmente escreveu várias outras cartas do Novo Testamento. O que aconteceu com Paulo exatamente depois disso não é certo, mas parece que ele foi rapidamente liberado e embarcou em pelo menos uma outra viagem antes de ser preso novamente. A tradição da igreja afirma que Paulo foi executado sobre o imperador Nero. Durante esse ano, outras mudanças também estavam ocorrendo na igreja. Aparentemente, o apóstolo Pedro se mudou para Roma, onde também sofreu o martírio sobre Nero. Segundo a tradição, João Marcos, perante
parente de Barnabé, registrou as histórias e os ensinamentos de Pedro sobre a vida e o ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos, que, da mesma forma, o apóstolo João mandou-lhe para Éfeso, provavelmente junto com Maria, a mãe de Jesus, onde atuou como um líder proeminente de várias igrejas que haviam sido estabelecidas no oeste da Ásia Menor. João também registrou muitas histórias e ensinamentos de Jesus em seu evangelho. No final, João foi exilado na ilha de Patmos, não muito longe de Éfeso, onde registrou a revelação de Cristo, de Jesus Cristo, sobre o fim do mundo. De acordo com a tradição da igreja, João morreu em Patmos. Os evangelhos de Mateus, outro apóstolo, e Lucas, o companheiro gentil de Paulo, também foram compartilhados a partir do depoimento daqueles que haviam sido testemunhas oculares na vida e no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizamos esta parte do estudo, mas em breve voltaremos com novos estudos para você. Deus te abençoe.